dia mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui a esse nosso canal, Kardecizando no YouTube. Vamos dar continuidade hoje à questão da alma, o estudo sobre a alma. E vamos ir para a pergunta 144, onde Kardec perguntou ao Espírito da Verdade da seguinte forma: que se deve entender por alma do mundo? Que se deve entender por alma do mundo? Foi essa a pergunta. Mas, antes de continuar, mais uma vez, eu quero pedir a todos os meus irmãos para não se esquecerem de se inscrever no canal. E se gostarem do trabalho, nosso trabalho, por favor, divulguem, compartilhem, para que esses ensinamentos vão se disseminando o mais rapidamente possível. Afinal, meus irmãos, a transição planetária está chegando ao fim. Começou em 1862 e está chegando ao fim. Muito bom. Então, sem mais delongas, vamos lá. O que se deve entender por alma do mundo? A resposta foi o seguinte, do Espírito da Verdade: o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão não se compreendem as mais das vezes uns aos outros. Aqui, dando a resposta, o Espírito da Verdade faz alusão a essa nossa dificuldade de nos entendermos mutuamente. Nós temos muita dificuldade, o ser humano talvez ainda muito vítima do egoísmo, de preconceito e tantas coisas mais, tem muita dificuldade de compreender. Uns às vezes não querem compreender, aí é orgulho e vaidade mesmo para prevalecer seu ponto de vista. Outras às vezes não é essa questão, é simplesmente a dificuldade, ele crê numa maneira de ver, de falar, ele acredita numa palavra e fica só naquilo ali, o outro da mesma forma. Então o Espírito já adiantou isso aí. Veja bem, o princípio universal da vida e da inteligência. O princípio universal da vida, de onde Deus criou tudo, nós já sabemos, vem daquilo que nós chamamos fluido cósmico universal, e já falamos também que cada planeta, cada orbe habitado tem o seu próprio fluido modificado. Vocês já não estão cientes que o fluido cósmico universal, de onde Deus, com a sua vontade, tudo transforma, tudo cria, através também dos seus prepostos em inteligência e grandiosidade, vocês já estão sabendo disso aí, né? Então, mas isso aí gera confusão. Então o Espírito de Verdade aqui, sabiamente, já quis adiantar isso aí, Mas os que se servem dessa expressão não se compreendem as mais das vezes uns aos outros. Tá? E continuou, ele disse assim: o termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor das suas fantasias. Tá? Então vamos falar assim, por exemplo, vamos dar pequenos exemplos aqui do nosso dia a dia. Meus irmãos, vocês já ouviram falar uma expressão: fulano é a alma daquela casa, uma família X qualquer, de muitas pessoas, e às vezes tem um que até o caçula, já com uma certa idade, vamos assim dizer, é que é a alma da casa, ele é a inteligência da casa, é a cabeça pensante da casa, e todos o ouvem. Vocês já viram isso, né? Tem uma expressão comum também, no futebol fala assim: fulano é o carregador de piano daquele time, é o cara que se esforça, né? O cara que tudo faz pelo time, se dedica de corpo e alma. E tem aquele que é a alma do time na inteligência, é aquele que cria as jogadas, que imagina as jogadas, antevê o que vai acontecer. E um time que tem um homem desse, um jogador desse tipo, é um time realmente vitorioso. Então, a expressão é essa: alma disso, alma daquilo. Está se fazendo referência àquela pessoa, àquele ser que pensa e que orienta e que conduz a todos. Muito bem, então o que é a alma da Terra? Vamos voltar àquela expressão de difícil compreensão. Fluido cósmico universal seria a alma da Terra? Não, porque o fluido cósmico universal, através de sucessivas transformações, né, que sob a vontade de Deus, criou para nós o globo terrestre com tudo que existe aqui, inclusive nossos corpos, nossos perispíritos, tudo aqui. Então não é muito correto dizer assim: a Terra não tem um fluido cósmico aqui dentro, dando vida a ela, não. Então vamos esquecer essa expressão e vamos ficar com aquilo que os espíritos superiores entendem como mais lógico. Continuando aqui, o livro dos Espíritos falou assim:
Voltando um pouquinho atrás, o termo é tão elástico que cada um interpreta ao sabor de suas fantasias. Também à terra é atribuído uma alma. Por alma da terra deve-se entender o conjunto de espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações quando os escutais. Aí nós já estudamos aqui, lá naquela questão que é a questão 107, não é a questão 107, é a questão que fala daquela primeira ordem, questão 112, que trata dos espíritos puros, e dentre esses se encontra o nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Olha as características desses espíritos, só para relembrar para vocês. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, meus irmãos, querem entender o que é a alma da terra? Vamos ficar com essa expressão. São aqueles conjuntos de espíritos puros que estão naquela primeira ordem, classe única de seres muito adiantados já no tempo e do espaço, e vamos dizer que já estão ao lado de Deus, cumprindo as ordens de Deus, fazendo e pensando do jeito que Deus quer. Entenderam isso aí? Esses espíritos é que dirigem a terra. Tudo que está acontecendo na terra, sob as ordens de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso governador geral, são esses espíritos que estão conduzindo, tá? Tudo está sob o controle. Quando a gente fala assim, tudo está sob o controle de Deus, é verdade sim. Tudo está sob o controle de Deus. Agora, a alma da terra são esses espíritos que dirigem a terra, essa comunidade de seres angélicos poderosos que construíram esse planeta para nós há 56 bilhões de anos, há vários bilhões de anos atrás. E deram ele como pronto e acabado para começar a surgir aqui a vida. São esses seres que podem dizer a alma da terra. E principalmente para nós, quando nós os escutamos, entenderam bem? O Espírito de Verdade fez questão de frisar isso aqui. Olha bem. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações quando os escutais. Então, quando nós escutamos esses seres privilegiados, não privilegiados, adiantados em tudo, tá? Então nós estamos, vamos dizer, estamos no caminho certo de nossa jornada, porque eles estão aí dirigindo tudo. Só não vão interferir no nosso livre-arbítrio, tá? Para que a gente tenha o mérito das nossas ações. Lembrando sempre que quando você, usando seu livre-arbítrio, optar só pelo mal, seu livre-arbítrio é cassado, tá bom? O livre-arbítrio não é algo assim definitivamente, ele pode ser cassado por Deus, de acordo com suas tendências, as minhas, as nossas tendências malévolas, tá bom, meus irmãos? É assim que funciona. Então, se nós os escutamos, pode ter certeza, nós estamos sob a direção deles, na mão deles, nos conduzindo para tudo, nos intuindo para tudo. Essa é a alma da terra. Se eles, vamos supor, de uma hora para outra, sumissem, desaparecessem e nos deixassem a léu, podem ter certeza, a gente não duraria uma semana. Isso aqui iria explodir. A guerra na Ucrânia que eu diga, né? Aquele é o princípio de uma terceira guerra mundial. E olha que está aí a ação desses seres adiantados, moralmente em tudo, controlando tudo. E mesmo assim um desastre daquele está acontecendo. Vocês viram o que aconteceu com o nosso país também. Eu nunca vou deixar de falar isso aqui. E mesmo assim, com a ação firme, com a mão forte deles. Por isso, esses espíritos abnegados, poderosíssimos, sob a ordem de Deus, nosso Pai, eles sim, podem dizer, a alma da terra. Sem eles, aqui direto, junto conosco, isso aqui não existiria mais. E que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. O Espírito de Verdade está falando com relação à nossa amada terrinha, que Deus a proteja e que ela não acabe, vamos dizer, antes da hora, por causa da maldade que vive em nossos corações. Eu fico por aqui, meus irmãos. Agradeço a Deus Todo-Poderoso por estar aqui, agradeço a vocês por me ouvirem, peço a Deus que abençoe a todos vocês e aos seus familiares. Mais uma vez, fiquem todos com Deus.